Quando você falar que estiver gravando, tá ok. Tá. 3, 2, 1. Gravando. E só uma coisa, você que já tá gravando, você quer que eu responda pra câmera? Não. Ou pra você? Pra mim. Você, tá. Vamos lá. Bom, Raul, primeiro te agradecer pela entrevista. Que é isso, tô aqui sempre à disposição. Bom, vamos lá. Você tem já alguns anos de carreira. Sim, Bastante, bastantes né? anos. Bastante tempo. E após todos esses anos de carreira, tendo passado pela ditadura inclusive, como que você enxerga a nova geração de atores? Que muitas das vezes são formados por você, né? Dentro da companhia. Sim, existe uma diferença muito grande de quando eu comecei para quem começa hoje. Principalmente sobre a carreira do ator. Eu comecei numa época que a gente não era bem visto, entendeu? O ator era... Eu escutei muito, quando você vai resolver trabalhar na vida? As pessoas não vinham como trabalho. Depois, assim, na década de 90, começo dos anos 2000, a nossa carreira virou uma carreira da moda. Então, você ia, por exemplo, no Sol Ipanema, que é uma concentração de atores, que até hoje lá é o Posto 9, e você via uma porção de gente, o que você faz? Eu sou ator. Mas o que você já fez? Nada, mas você está contando? Nada. As pessoas falavam que era ator porque era moda, era legal falar ator. E hoje em dia, eu tenho muito orgulho de ver essa nova geração de atores, porque todos são muito estudiosos. Não estou dizendo que na minha época eu também estudei, porque a carreira de ator é você estudar para o resto da vida. Mas eu vejo os atores muito preocupados e respeitando muito a carreira. Porque teve uma época que ficou meio banalizada. Antes não era visto como carreira, que foi quando eu comecei. Mas você acredita que não era visto como carreira pela sociedade em geral através da ditadura militar? Tem a ver e não, porque já não era visto com bons olhos mesmo antes da ditadura, tá? Só que com a ditadura isso... Eu lembro na época da ditadura que eu cheguei a fazer, que as pessoas nem sabem, a gente fazia espetáculo para censura. Você, antes de estrear um espetáculo, ia uma pessoa, o representante do governo federal, assistir. Estava só ele e o diretor, não podia ter ninguém, tinha que ser o espetáculo na íntegra, e ele tinha que autorizar se o espetáculo poderia ser feito ou não. Isso uma semana antes, ou vetar algumas cenas do espetáculo, que era censurada as cenas. Teve espetáculos que foram censurados o espetáculo. O Chico Buarque foi um que escreveu espetáculos usando pseudônimo, porque o Chico Buarque, na época, ele era contra a ditadura, então o espetáculo do Chico Buarque não podia ser feito. Caetano teve esse problema, não com teatro, mas com música. Então, eu acho que isso, na época da ditadura, ficou mais exacerbado, entendeu? Ator é tudo vagabundo, é tudo comunista, ator não presta para nada. Depois, quando houve a abertura, virou uma carreira da moda, que todo mundo queria ser ator. Isso tem muito a ver com a Rede Globo, com a carreira de ator virar uma coisa popular, então você ter estrelas, Hollywood, então aí a coisa tomou uma proporção que virou moda, que isso também não era legal. Por isso que eu acho que hoje em dia é muito mais consciente. As pessoas sabem que é um trabalho árduo, é um trabalho de estudo, e eu aqui nas minhas oficinas eu deixo muito claro, tá? Isso para os atores que almejam ser atores, que não é uma brincadeira. É uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. E assim, ainda na ditadura, né, você mesmo já disse, a censura na classe artística era enorme. Uhum. Você, por exemplo, namorou um dos cantores mais famosos do Brasil, o Cazuza, Uhum. que lidou diretamente com a censura em suas letras, né? Sim. Como que vocês lidavam com esse drible da censura? Como a gente fazia das tripas coração para não falar a coisa que eu não quero falar um palavrão aqui, mas na verdade era muito difícil, porque a gente tinha que driblar. Então as coisas, os textos, as declarações que a gente dava numa entrevista,
por exemplo, como eu estou dando para você, era tudo meio dissimulado. Você não podia falar as coisas claras e nem botar seus pensamentos claros, como a gente faz hoje em dia, porque você realmente podia ser censurado. E, quiçá, preso, né? Como teve vários artistas presos. Eu e o Cazuza, a gente fugiu de muita coisa, Laurinho Corona também, a gente fugia de muita coisa na época da ditadura. Se eu lembro que a gente não podia usar vermelho, entendeu? Porque se usar vermelho você era comunista. Entendeu? Não que eu seja até a favor do comunismo, que também é outra coisa que não deu certo. Entendeu? O comunismo na íntegra não deu certo. Sim. Como também o capitalismo não deu certo. Eu sou do meio termo. Eu acho que tudo na vida, não é nem 8 nem 80, quiçá 40. Entendeu? Entendi. E assim, tendo namorado Cazuza, você falou do Lauro Corona também, né? São personalidades homossexuais. A homossexualidade, ainda nessa época, era considerada doença. Não é bem doença, mas não era bem vista. As pessoas mais inteligentes nunca chamaram o homossexualismo de doença. Tá? Mas não era bem visto. Tanto que você vê que nós temos artistas de renome. Aí vou pegar um que acabou de se assumir, Lulu Santos, por exemplo, que não assumia a homossexualidade dele. Eu também não assumia publicamente, vamos dizer assim. Eu não falava sobre isso. Quem catou, catou. Quem não catou, não catou. Mas eu não tinha um discurso como eu tenho hoje. Eu vivo com o Mário há 35 anos. O Mário chegou a conhecer o Cazuza. Eles até tinham ciúmes um do outro por minha causa, mas isso é uma coisa particular da vida da gente. Mas, enfim, hoje em dia eu assumo que eu sou casado com o Mário, mas quando a gente começou a viver junto, não é que a gente não assumia, mas era um assunto que não era falado. Entendi. Por exemplo, o pai do Mário, que foi criado por general, por gente do exército, sabe que você está falando de ditadura, ele me adorava, sabia que eu vivia com o Mário, mas ele só me apresentava para os amigos dele, para a sociedade, como filho dele. Ele não falava que eu era, isso até ele falecer. Tá? Ele sempre me apresentou como filho, que na verdade é um preconceito enlatado aí, tá? Porque ele poderia falar, não, isso aqui é o que vive com meu filho, marido. Eu não chamo muito de marido, eu acho que o Mário é o meu parceiro, porque marido é uma coisa muito hétero para mim, marido, esposa. E não existe isso, ele é meu parceiro de vida, meu parceiro em tudo, que a gente é parceiro até no teatro. E assim, quando você fala mal visto, né? A homossexualidade, ela é mal vista, foi mal vista, e ainda hoje é tanto mal vista pela comunidade em geral. Existia, dentro do teatro, do audiovisual, algum tipo de representação do homossexual? Olha, começo de carreira, final da década de 70, 78, 79, por aí, já tinha um espetáculo em São Paulo, até antes, que explodiu de sucesso, chamado Dizzy Croquettes, que fizeram aqui, que eu cheguei a ver, eu era tiete desse espetáculo. Que na verdade, resumindo, não era isso, foi o Lenny Day, que eu até fiz aula com o Lenny Day na minha vida, trouxe essa linguagem para o Brasil, era um bando de bicha deslumbrada, dando pinta em cena, e esse espetáculo estourou. Mas era vetado, isso era uma coisa no palco. Todos eles fora do palco, Jorginho e Fernando foi um Dizzy Croquettes, não tinham essa atitude na rua. Porque você podia ser muito mais essa coisa de homofobia, que se fala você ser linchado, você apanhar na rua. Isso acontecia muito mais, entendeu? Das pessoas se cutucarem na rua e falarem, então você não podia ser o que você era na rua. E no palco era aquela coisa bem estereotipada. Bem estereotipada, que seria, na verdade, parecia um show de transformismo, que a gente fala, um show de drag, que se fala hoje em dia. Era isso, só que não era esse o nome. Como Divinas Divas. Como Divinas Divas, exatamente. Dizzy Croquettes era bem isso, foi o primórdio disso. As Divinas Divas, elas são
travestidas. Nudes e croquetes não eram isso, era uma coisa andrógena, meio nem Mato Grosso, Secos e Molhados, que ele veio logo depois. Era aquela coisa que era, mas não era, você entendeu? Como tudo era assim. Né? Porque era tudo, que eu já te falei, era tudo dissimulado. Entendeu? Quem catou, catou. Quem não catou, não, é um bando de maluco, é uns caras maquiados com uma roupa colorida. Entendeu? Ia por aí, porque o preconceito era grande. Não que isso não exista hoje em dia. Tá? Que hoje em dia a coisa é vetada. Que tanto como se discute muito racismo hoje em dia, que é uma coisa vetada, que eu acho que está exagerado, como eu também acho que tem uma série de movimentos gays que são exagerados, não precisa ser desse jeito, porque eu me comporto como homem, eu sou um homem que gosta de homens e eu não preciso estar agredindo as pessoas na rua com trejeitos ou com maneiras de falar diferentes, ou estar num shopping e dar um beijo cinematográfico em outro homem, porque eu acho que se incomoda até num casal hétero. Então você se comporta. Eu acho que você respeitar o próximo e ter o direito vai até onde começa o do seu semelhante que está ao seu lado, eu concordo com isso. Só que as coisas antigamente tinham que ser vetadas mesmo. Hoje em dia elas podem ser feitas, elas são aceitas, mas eu acho que as pessoas têm que saber se comportar. A gente vive em sociedade. E o que eu gosto, não quer dizer que você goste, não é nem falando em homossexualismo, é de gosto mesmo, da sua postura. Cada um tem que ter a sua postura e respeitando o seu próximo. Perfeito. Agora, em janeiro de 1985, você estrelou a peça Nossa Senhora das Flores em São Paulo. É uma história crítica de Jean Genet, que elevou os marginais à categoria de heróis e transformou a decadência em triunfo. Você considera que foi uma espécie de liberdade, triunfo, por assim dizer, de um período de tanta censura, já que 85 é quando encerra a ditadura militar? Olha, eu estou até arrepiado de você falar. Esse espetáculo Nossa Senhora das Flores, no Rio de Janeiro nem tanto, mas em São Paulo é um marco da dramaturgia paulista. Eu fazia o Nossa Senhora das Flores, personagem título, não que eu fosse o ator principal do espetáculo, mas eu tinha o personagem título. E foi uma revolução. O Luiz Armando Queiroz, junto com o parceiro dele, que é o Maurício, eles mudaram a forma da dramaturgia brasileira. Dentro de um teatro alternativo, que era o Teatro do Bexiga, a gente mostrou o submundo do homossexualismo em Paris. Tanto que o Jean Genet estava dentro dessa adaptação para teatro, o Jean Genet estava dentro do espetáculo, ele é interpretado pelo Hugo de la Sanda, e o Jean Genet escreveu esse espetáculo quando ele estava preso. E o Luiz Armando colocou isso em cena. Na verdade, a história, o principal era o Jean Genet preso, escrevendo na prisão, e aí esses personagens tomavam vida no palco. Tá. Foi um marco na minha carreira, foi o que me trouxe para o Rio de Janeiro, tá? E é um dos espetáculos mais respeitados. Em São Paulo, no Rio também, quando veio para cá também, foi uma grande revolução na linguagem, mas é exatamente o que você falou, ele fez dos marginais virarem heróis, que eram os homossexuais. Eu tenho uma cena antológica, que é a minha primeira cena no espetáculo, que é quando Nossa Senhora aparecia, e por isso que ele se chama Nossa Senhora, porque na verdade era Notre Dame de Fleurs, que é da igreja. Ele está assaltando o cofre da igreja, da Notre Dame, em Paris, e ele é pego pelo Coroinha, roubando o dinheiro. Ele tem uma luta e ele mata o Coroinha. Isso é uma loucura tão grande na cabeça desse personagem que ele vai para o hotel onde ele vivia, porque ele era um garoto de programa, e ele se masturba porque ele matou o cara. Você vê onde está a inversão de valores, que foi o que você falou, que o marginal vira herói. Então, para ele, ter matado virou um orgasmo. Mas isso é uma linguagem, tá? Porque não é possível que uma pessoa mate alguém e tem, quer dizer, no meu entender, porque tem psicopata que
ter orgasmo de matar mesmo. Não era o caso. O caso. Só queria se mostrar uma outra visão da marginalidade. Show. E assim, ainda nessa quebra pós-ditadura, você faz Anos Dourados, a obra de Gilberto Braga, que tem também uma crítica à ditadura, tem aquela cena clássica da Cláudia Abreu sendo morta. Ei, pai, você está confundindo Anos Dourados com Anos Rebeldes. Puta que pariu, confundi mesmo. Entendeu? Você está confundindo. Confundi. Os Anos Dourados, mas tem a ver, porque os Anos Dourados é também um marco na dramaturgia. Parece que eu fiz marcos dentro da Então, dramaturgia deixa eu televisiva. reformular, que aí na edição o Murilo troca. Ok. Então vamos lá. É Malumada, só para você poder. Malumada é Felipe Camargo, o Felipe é filho de uma costureira e a Malumada é filho de uma família tradicional de um militar. E não aceita o casamento. Eu faço o Vicente. Sim, que sou amigo Do Marcos. do Marcos, que é o Felipe Camargo. É a turminha do Colégio Militar. Show. Que se passava na Tijuca, tinha... Bom, faz a pergunta que você Tá, entra no show. assunto. Ainda nesse contexto, né, de quebra da ditadura militar, pós-ditadura militar, você faz Anos Dourados, a obra de Gilberto Braga, onde o seu personagem Vicente estava ali na turminha do colégio militar junto com o Marco. Como que foi isso para você? Foi a minha chegada no Rio de Janeiro, onde eu conheci várias pessoas que são meus amigos até hoje. Malu, Felipe, Filipinho Martins. Foi um núcleo. Bete Faria, nossa, era um elenco maravilhoso, direção do Talma, que não está mais aqui com a gente também, mas foi uma revolução também dentro da dramaturgia. E ali tinha uma crítica muito grande, porque era que o filho da cabeleireira, desquitada, não podia casar com a filha de um militar. Aí é que vem a crítica, que era o começo da abertura, que veio até a trazer os Anos Rebeldes, que vem depois, que é uma minissérie que fala exatamente sobre a Revolução Estudantil da ditadura. Mas quem abriu para que existissem os Anos Rebeldes foi os Anos Dourados, que, como eu disse antes, a coisa que é meio vetada, apesar de ser logo após acabando a ditadura, quer dizer, na época da transição, também foi uma época da transição da dramaturgia. E ali a gente pôde falar um pouco sobre o que era a ditadura militar de uma outra forma, que na época da ditadura jamais poderia ter feito Anos Dourados. E assim, de todas as novelas que você fez, qual personagem você diz ser mais marcante para você? Olha, é uma construção. Eu gostava muito do meu personagem Bebê a Bordo, que também era uma novela revolucionária. O Vinícius, de Anos Dourados, sem dúvida, que foi a minha entrada na Globo. Tem um personagem que você não falou dele, mas a primeira novela que eu fiz na minha vida se chamava Os Adolescentes da Bandeirantes, em São Paulo ainda. E foi um marco também na minha vida, que foi minha estreia na televisão, aonde era um grupo de Julinha Lemertz, André de Biasi, o Ricardinho Graçamelo, Lília Cabral, todos estreando, todos estreando. Entendeu? A Lília Cabral já é um pouco, ela fazia um personagem que ela era mais velha, ela não fazia parte dos adolescentes, mas esses todos que eu falei, nós éramos adolescentes, era uma turma de adolescentes, e foi revolucionário fazer isso na televisão, porque não existia. E isso em que ano? Isso foi em 84, 83. Então ainda pegando o final da ditadura. Não, isso é a época da ditadura, por isso que é tão marcante para mim esse personagem, e eu fazia um traficante de drogas, dentro da FAAP, que era a faculdade, que é onde a gente estudava, entendeu? Que era o grupo onde se passava. Eu era um traficante de droga, tanto que eu morro no meio da novela porque eu fui censurado. Tá? O meu personagem foi censurado, o André de Biasi era o drogado
eu era o fornecedor de drogas para ele, e eu fui morto e ele se regenerou. Porque o merchandising da novela, quem bancava a novela, pediu para tirar isso. Como o Flavinho Guarnieri fazia um homossexual que descobriu que ele não era homossexual, ele era artista. Porque ainda na época da ditadura tinha essas censuras. Você entendeu? Então, na verdade, eu não queria vender essa lavanda associada a uma novela onde tinha traficantes e homossexuais. Então, para a novela ser vendida, teve que se acabar com o tráfico e com a homossexualidade dentro da novela. Entendeu? E nós dois, o Guarnieri deixou de ser coisa, eu fui morto e eu fui para Os Imigrantes, que era um outro grande sucesso da coisa, porque eu estava contratado, e como houve uma revolução na novela, eu estava contratado, porque nessa época se contratava por período, não por novela, eu passei de uma novela totalmente atual e fui para Os Imigrantes fazer o Lico, que é um italiano, que é outro personagem, que aí é a primeira novela do Paulo Betti, que a gente se encontrou aqui em Itaipuaçu agora. Ele veio aqui Quando ele agora. esteve aqui, foi um encontro maravilhoso meu e dele, porque ele, na hora que olhou, falou: Lico, que era o nome do personagem, você está aqui, eu nem acredito, depois de tantos anos a gente acabou se reencontrando, porque eu já tinha feito novela com a Eliane Jardim, que foi casada com ele, na época em que ela era casada com ele, mas eu não encontrei com o Paulo Betti. Eu encontrei com ele nos Imigrantes e fui reencontrar ele aqui em Itaipuaçu, que foi muito legal o nosso encontro, que foi um festival de teatro que estava acontecendo aqui em Itaipuaçu, aqui em Maricá. A minha companhia tinha 10 espetáculos lá dentro e ele estava fazendo um... Muito bacana. Foi bacana o nosso encontro. Agora, você citou um nome polêmico aqui, né, de direção, que é o Roberto Thalma. Sim. Como que foi ser dirigido pelo Thalma? E é real que ele era esse carrasco todo dentro do estúdio? Olha, eu tive Fernando Henrique é Fernando Henrique o nome dele, porque ele tem o nome do presidente. Era muito pior que ele. Eu sou da época que a gente recebia bronca pela corneta. que a bronca vinha que todo mundo escutava. Tá? O estúdio todo. O estúdio todo, que você tomava uma bronca ali, que você ficava morrendo de vergonha, era horrível. Peguei o Atílio Ricó também, que era um... Quando eu fui pro Thalma, porque eu estou falando de quem me dirigiu lá em São Paulo, os Imigrantes, Sim. os adolescentes, que eram diretores da antiga, da época da Tupi. Quando eu peguei o Thalma realmente, ele tem a fama de carrasco. Mas ele era carrasco porque ele era... Televisão é fábrica de pão. Tem que sair uma fornada por dia, ou seja, um capítulo por dia. Uma padaria tem que ter pão todo dia e várias fornadas por dia. Então, novela é meio isso. Então, o Thalma, ele era um carrasco no sentido de fazer a máquina andar. Tá? Então, ele era muito exigente, mas ele era uma flor. Era um homem grande, gordo, com a cara de mal, mas ele era uma flor com os atores. Você pode conversar com qualquer ator, todos vão falar bem do Thalma como isso, mas que ele era um carrasco, ele era, porque ele era exigente e é só você ver a dramaturgia toda do Thalma. Todos os resultados dele é tudo sucesso. Entendeu? Isso não tem... É indiscutível. Agora, ele te escapelava, te deixava em carne viva com a maior educação. Peraí, tá coisando, vai atrapalhar o... Alô, silêncio! Deixa só um minuto, porque tem uma pessoa me ligando que eu não sei quem é, mas está salvo no meu celular. Tá. E já me ligou 10 vezes aqui e eu não sei o que está acontecendo. Xoxó, dá uma pausa aqui pra gente. Oi, Isabela. Isabela, eu tô no meio de uma gravação. Eu já te ligo.